Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo para você, irmão, para você, irmã. Feliz dia do Senhor. Hoje é dia 22 de novembro de 2020. Estamos no 34º domingo tempo comum. Neste dia, a igreja celebra a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Amém. Textos bíblicos. Primeira leitura, Ezequiel, capítulo 34, versos de 11 a 12 e versos de 15 a 17. Quanto a vós, minhas ovelhas, farei justiça entre uma ovelha e outra. Com o salmista, vamos rezar o Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Repetindo, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 20 ao 26 e verso 28. É a segunda leitura de hoje. Entregará a realeza a Deus Pai para que Deus seja tudo em todos. Escutemos o Santo Evangelho, Mateus 25, versos 31 ao 46. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso, todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, me destes de comer. Eu estava com sede, me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me desses de comer. Eu estava com sede e não me desses de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Hoje, aí esse domingo maravilhoso, no dia de Cristo Rei, nós temos duas frases da boca do Rei Jesus ali no julgamento final, nessa passagem tão bela, tão rica de significados de São Mateus. Uma frase é: Vinde benditos de meu Pai. A outra é: Afastai-vos de mim, malditos. Quem está dizendo a primeira frase, Vinde benditos de meu Pai? É Jesus, o Rei do Universo. Quem está dizendo a segunda frase, Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos? Quem? Jesus, Rei do Universo. Sim, exatamente, é o mesmo. O pastor mencionado na primeira leitura, também outra leitura maravilhosa desse domingo de Ezequiel, capítulo 34. O pastor que vai atrás das ovelhas, de todas as ovelhas, sem distinção, das ovelhas que estiverem mais fragilizadas, da ovelha que estiver machucada,
vai enfaixar a perna daquela que tiver ferida, vai cuidar melhor das que tiverem gorda, vai estar sempre com as ovelhas. Aquele pastor que sai procurando as ovelhas e vai conduzir as ovelhas, que é a profecia lá de Ezequiel, é o próprio Deus falando que vai fazer isso, se cumpre Jesus. Então é o rei que é pastor que vai atrás das ovelhas. Então esse mesmo rei, esse mesmo rei que cuida e busca as ovelhas, que age com a sua misericórdia, curando, é o mesmo que vai julgar essas ovelhas. Então essa festa de hoje, do ano A, né, que nós estamos ouvindo a passagem do Evangelho de Mateus, ela pretende nos fazer unir então essas duas imagens do Rei Jesus. Do Rei Pastor, que cuida, que sara, que cuida, aliás, que vai atrás das ovelhas, que cuida das ovelhas, sara as suas feridas, faz tudo por elas. Unir essa imagem com a imagem do Rei Jesus, que é o juiz que julgará as ovelhas e separará ovelhas de cabritos. Lembra lá naquela parábola do joio e do trigo? Vocês lembram? Lembra que os funcionários do homem, lá, o dono das terras, apressados, falaram assim, deixa que a gente arranque esse joio. Ele falou, não, espera, quando chegar o tempo da colheita, nós iremos separar o joio do trigo. Se vocês tentarem fazer isso agora, eles são muito parecidos, é capaz que vocês causem danos ao trigo. Então, deixa o final da colheita. O que nós temos aqui na passagem de hoje? Nós temos a colheita. Sim, nós temos o encerramento da história, o desfecho da aventura humana. Aliás, a concretude, a concretização de tudo. Essa passagem, relatada aqui por São Mateus. O juízo final. Perceba que todos os povos da terra serão reunidos diante dele. Todos, não importa a sua crença, não importa se você concorda ou não concorda com a igreja. Esse negócio de Jesus é coisa ultrapassada, ou se você é de outra religião, se você... Não importa, todos. Sabe o que é? Todos, são todos, sem exceção, todos os povos irão se apresentar diante dele para o julgamento. E ali haverá separação. Ele fará essa separação, não nós, que somos falhos, que somos pecadores. Nós estamos em pé de igualdade com os outros irmãos. Vamos nos apresentar diante do Senhor. E Ele fará a separação do joio do trigo, dos peixes bons com os peixes, dos peixes bons, separar os peixes bons dos peixes ruins e separará as ovelhas dos cabritos. Qual frase a gente desejará ouvir do Senhor? Aquela que diz, vinde benditos do meu Pai, preparar e participar, entrar no reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo? Ou nós vamos ouvir aquela frase, afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos? Qual dessas frases ouviremos do Senhor? E aqui, mais uma vez menciono, temos que unir essas duas imagens de Jesus, não dá para separar. Meu Jesus é o Jesus da misericórdia, Jesus lindo, Jesus da diversidade, que não exige nada de nós, importa o amor. Não existe só esse Jesus. Não existe esse Jesus. O Jesus que existe é sim, aquele que cuida, que é misericordioso, que é amor, que é perdão, que é justiça, que é paz, que é bondade, que é docilidade, que é ternura, que é afeto. Sim, existe, mas esse mesmo Jesus é o juiz que julga. Que a gente reza isso o tempo todo, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, ele virá para julgar. Então não dá para escolher só uma face, não. Eu quero só essa imagem de Jesus. A outra não, a outra assusta. Não, é as duas, faz parte. É o mesmo, tá bom? Então, para a gente ouvir no final
a imagem, ó, ouvir dele, vinde benditos do meu Pai, entrai no reino que meu Pai os preparou desde a criação do mundo. A gente precisa seguir as instruções que ele nos dá. É claro que aqui já é o juízo final, então não dá tempo de fazer mais nada, mas nós ainda estamos no correr da história. A história está acontecendo, nós estamos aqui. E Jesus disse, todas as vezes que um bem foi feito aos pequeninos, quando servimos aos menores do reino, nós estaremos a servir o próprio Jesus. E toda vez que negarmos auxílio a esses pequeninos, nós estaremos negando auxílio ao próprio Jesus. O que nós temos aqui nesse juízo final, então, é como se fosse um espelho. Quando ele diz, vinde benditos do meu Pai, na verdade, é que a gente já se aproximou dele quando fizemos o bem, quando nos aproximamos dos mais necessitados, praticamos o amor conforme ele pediu. Praticamos as obras de misericórdia conforme ele exigiu de nós. Demos os frutos que ele esperava de nós. Ali, essa instrução, essa ordem, essa frase dita é apenas o reflexo do que é que a gente viveu. Do mesmo modo, esse afastai-vos de mim, malditos, é porque nós nos afastamos dele enquanto estávamos aqui. Nos afastamos dele não auxiliando, não sendo misericordiosos, não promovendo a paz, não sendo puros de coração, não sendo pobres de espírito. Lembra dos bem-aventuranças? Então, toda vez que a gente deixou de fazer isso, toda vez que a gente negou auxílio aos mais necessitados, nós nos afastamos dele. Então fomos nós mesmos que nos aproximamos dele quando fizemos a vontade dele, cumprimos a palavra dele aqui. E fomos nós mesmos que nos afastamos dele quando deixamos de cumprir a sua palavra e não fizemos a sua vontade. Quando chegar o juízo final, apenas iremos contemplar o resultado daquilo que aqui nós vivemos. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Faça uma prece hoje, antes de se deitar, pedindo que Jesus Cristo reine em todas as realidades. O reinado de Jesus seja social e seja também espiritual. Nada nesse mundo, nada no universo escape do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada. Ele reina, ele é o Senhor da história. Viva Cristo Rei. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.